Bom dia, professor. Aqui é a Samara que está falando. Vamos dar início à nossa apresentação. O grupo sou eu e Lorena e o nosso tema abordado é a teoria das restrições e custos. Então, uma introdução da teoria das restrições e custos é que ela é denominada de TOC, que é um desenvolvimento relativamente recente no aspecto prático da tomada de decisões organizacionais nas quais existem restrições. A utilização da TOC valoriza o resultado global em detrimento do resultado das partes, dando ênfase às restrições que são os obstáculos do sistema. E isso é feito para que estes não venham a prejudicar a lucratividade geral da empresa e o alcance de suas metas. A origem da teoria das restrições foi a partir de 1980, que Eliyahu desenvolveu o software destinado à programação da produção, e esse software era conhecido como OPT, Time Tables, que tinha ele abordava uma série de princípios relacionados com as restrições do próprio sistema produtivo que eles consideravam. Aí, 2 anos depois, o nome do software passou a ser OPT Technology, que tinha o intuito de refletir os princípios básicos da própria aplicação dessa OPT. E no final dos anos 80, Goldratt concebeu e abrangeu a teoria das restrições, que propõe uma metodologia para analisar e buscar solucionar problemas ligados não apenas à administração da produção, orientando a empresa, mas para o planejamento e controle das atividades no contínuo aprimoramento para enfrentar o atual competitivo da organização. Eu vou dar uma pausa agora e Lorena vai continuar. Olá, professor. Aqui quem fala é Lorena agora e eu vou dar continuidade à fala de Samara, falando sobre a ideia básica da teoria das restrições. A ideia básica é encontrar as restrições que limitam o ganho da empresa e gerenciar com eficácia a utilização dessas restrições para aumentar os lucros diante da situação atual da empresa. O que isto significa? Significa que essa teoria parte de um pressuposto de que toda entidade e toda empresa possui uma restrição que vai limitar o desempenho das atividades. E para alcançar as metas, levando em consideração que a meta de toda organização será a lucratividade, e se não existir restrições, os ganhos seriam infinitos. Para alcançar essa meta, é por isso que a ideia das restrições, da teoria das restrições, busca atingir e gerenciar essa restrição, propondo propostas para reestruturar o processo de produção. Daí surge um questionamento: o que seriam as restrições? Borgner define restrição como sendo qualquer coisa que limite o desempenho da empresa e classifica essas restrições em física e política. A restrição física é composta por mercado, fornecedor, máquinas, materiais, pedido, projeto, pessoas. Qualquer restrição que envolva esses itens aqui na empresa é uma restrição física, também conhecida como restrição de recurso. E a segunda é a política, é a restrição política, que são as normas, procedimentos e práticas usuais do passado. Então, a meta da organização, segundo a teoria das restrições, é sempre ser produtiva, obter alta produtividade e lucratividade, e gerar lucro. Para isso, para saber se a empresa está indo nessa direção de sua meta, ela deve saber se ela está conseguindo o máximo de dinheiro. É daí que surgem as medidas de desempenho impostas pela teoria das restrições, para avaliar se a empresa está atingindo essas metas. E essas medidas de desempenho são caracterizadas por ganho, inventário e despesa operacional. O ganho representa o dinheiro gerado pela empresa, que é a diferença entre as receitas e os custos variáveis. O inventário representa o dinheiro investido para o funcionamento da empresa, materiais, equipamentos e instalações. Esse inventário é caracterizado e conceituado de maneira diferente do conceito que a contabilidade de custos dá. Por quê?
porque ele não considera o valor adicionado da mão de obra e nem as despesas gerais. E as despesas operacionais é o dinheiro investido para transformar inventário em ganho, à exceção dos custos variáveis, ou seja, corresponde aos custos fixos, despesas fixas e mão de obra direta. E a empresa deve considerar essas medidas de desempenho, buscando aumentar o seu ganho e reduzindo os inventários e a despesa operacional. Dando continuidade, a teoria das restrições se baseia em 5 passos básicos para o alcance de sua meta. O primeiro passo é identificar a restrição. E o que seria isso? É identificar os gargalos, que podem ser internos ou externos aos sistemas, e esses gargalos é a restrição porque restringe o desenvolvimento efetivo do sistema, que ocorra o desenvolvendo a eficiência do sistema, ou seja, identificar todas essas restrições que limitem o ganho da organização. O segundo passo é explorar a restrição do sistema, que consiste em que você tirar o máximo proveito das restrições para a obtenção de melhores resultados, poder identificar onde é o gargalo, por que esse gargalo está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar esse gargalo. Então, isso é o segundo passo. O terceiro passo é subordinar qualquer outra coisa à decisão acima, que é o quê? Fazer com que todos os recursos do sistema operem de acordo com o recurso restritivo. Ou seja, você vai avaliar a restrição, vai ver o que pode ser melhorado e, de acordo com esses recursos, fazer com que esses recursos operem de acordo com o sistema restritivo. O quarto passo significa elevar a restrição. Elevar a restrição, ou seja, investir no recurso restritivo, aumentando sua capacidade produtiva, promovendo melhorias contínuas, até conseguir quebrar a restrição ou eliminá-la, que será substituída por uma outra, porque sempre o sistema terá restrições. O quinto passo é, se a restrição do quarto passo for quebrada, voltar ao primeiro passo. Ou seja, esse passo busca não permitir que a inércia seja a maior restrição, ou seja, não deve parar por aí. Todas as decisões do sistema devem ser reavaliadas, já que as condições mudaram e o gerenciamento dos recursos é feito a partir das restrições. Logo, tem que voltar ao primeiro passo e buscar novas decisões, continuando tudo novamente e repetindo os 5 passos com a nova restrição conseguida. A teoria das restrições também estabelece 9 princípios para programar a produção. O primeiro princípio é balancear o fluxo e não a capacidade. A importância está em equilibrar o fluxo de produção e de materiais e não equilibrar a demanda e a capacidade dos recursos, buscando um fluxo contínuo que acelere o processo de transformação. O segundo princípio é o nível de utilização de um recurso não gargalo. Não é determinado pelo seu próprio potencial, mas por outra restrição do sistema. A utilização de um recurso não gargalo, que significa aquele cuja capacidade é maior do que a demanda colocada nele, é estabelecida em função das restrições do sistema, que limita a capacidade e demanda. Ou seja, mesmo que esse recurso não gargalo esteja produzindo 100% da sua capacidade, ele mesmo assim irá gerar estoques intermediários e despesas. Por quê? Porque ele é a restrição, ele é o problema do sistema. O terceiro princípio é a utilização e a ativação de um recurso não são sinônimos. A utilização é o uso do recurso não gargalo de acordo com a capacidade do recurso gargalo. Recurso gargalo significa capacidade inferior à demanda colocada nele. E a ativação
é o uso do recurso não gargalo em volume maior do que a capacidade do recurso gargalo. É por isso que há uma diferença e elas não podem ser consideradas sinônimos. O princípio 4 diz que 1 hora perdida no gargalo é 1 hora perdida no sistema inteiro. Como deve ter um balanceamento do fluxo estabelecido pelo gargalo, qualquer tempo que for perdido neste vai diminuir o tempo total para atender o volume. Se esse recurso gargalo restritivo trabalhar 100% do tempo que é disponível para ele e ocorrer uma parada no sistema, isso vai gerar uma perda de produção em todo o sistema, ou seja, vai afetar o sistema por inteiro. O princípio 5 é 1 hora economizada, onde não é gargalo, é apenas uma ilusão. Economizar tempo em recurso gargalo é ilusão. Por quê? Porque os recursos não gargalos trabalham de acordo com o nível do gargalo, acompanham o nível daquele recurso que é restritivo. Então, a economia não trará benefício nenhum. Ela só vai aumentar o tempo ocioso do recurso não gargalo. O princípio 6 diz que os gargalos governam os ganhos e o inventário. Ou seja, o gargalo é quem vai determinar o fluxo de produção, como também os ganhos e inventários, como a gente já falou anteriormente. Então, quem seria esse recurso gargalo? Seria representado por lotes maiores, levando em consideração o inventário. E os recursos não gargalos, lotes menores. E isso, levando em consideração os ganhos, iria buscar reduzir os custos com estoques. O 7º princípio diz que o lote de transferência não pode e muitas vezes não deve ser igual ao lote de processamento. Então, o que quer dizer isso? Que o lote de transferência deve ser de acordo com a capacidade do setor que será executada para a próxima atividade no produto, porque não é vantajoso repassar todo o lote processado se este não puder ser efetivamente concluído em uma próxima etapa. O 8º princípio diz que o lote de processo deve ser variável e não fixo. Ou seja, os lotes de processamentos podem variar de uma operação para outra. Não necessariamente uma operação anterior vai ter o mesmo lote que a operação posterior e assim sucessivamente. O 9º princípio diz que os programas devem ser estabelecidos considerando todas as restrições simultaneamente. Isso quer dizer que a programação da produção, o quanto produzir e quando produzir, seguirá as restrições do sistema. Ou seja, o gargalo os gargalos e as restrições vão se adequar à programação e quanto se deve produzir vai se adequar às restrições dos sistemas, de acordo com esses gargalos. Então, o que consideramos importante nesse assunto de teoria das restrições? Que o livro de Bórnia, ele aplica uma diferenciação entre a teoria das restrições e a abordagem tradicional relacionada aos custos, dizendo que na abordagem tradicional, o gerente primeiramente busca reduzir as despesas operacionais, eliminando a mão de obra, e após isso é que tenta diminuir os estoques, e só depois é que vem a procura por novas oportunidades de aumentar as vendas. Já na teoria das restrições e de custos, a prioridade será, primeiramente, aumentar o ganho com a busca de novos mercados e alternativas e o aumento das vendas, buscando permanecer com a mão de obra atual, sem alterar essa mão de obra, e depois é que reduzir os inventários, por último, buscando reduzir as despesas operacionais. Vale salientar também que esse mesmo autor, ele aplica diversas críticas à contabilidade de custo, mostrando o quê? Que as outras despesas, sem ser a despesa da mão de obra, são bem maiores que a despesa da mão de obra. Que ratear essas outras despesas não vai ter relevância para as decisões, que o custo e o lucro do produto vão dificultar a obtenção de informações que possam impactar nas decisões do lucro da empresa,
Por quê? Porque não existe lucro de um produto único e que se deve alocar custos fixos nos estoques, e que essa alocação desses custos fixos é responsável por muitas decisões errôneas. Então, a gente pegou um artigo, pesquisou um artigo que tinha a aplicação da teoria das restrições em uma empresa de limpeza de serviços públicos localizada na região sul do Brasil. E o objetivo desse trabalho era verificar a viabilidade da teoria das restrições na atividade de prestação de serviços. Para isso, foi necessário identificar as restrições do sistema para que não prejudicassem a qualidade dos serviços prestados e a meta que a empresa de limpeza tinha. Então, se construiu uma tabela, em que nessa tabela tinha todos os tipos de serviços que era prestado pela empresa, como coleta domiciliar, coleta hospitalar e varrição de vias. Foram colocadas as receitas brutas, impostos, receita líquida, o ganho, as despesas operacionais e qual foi o lucro líquido que a empresa obteve. E assim constatou-se que o ganho foi de R$ 340.866 e um lucro de R$ 130.203. Isso significa que o ganho da empresa em relação à receita bruta foi um ganho de 75%, considerado bastante relevante, e que o lucro foi de 28% da receita bruta, também considerado um lucro bom. E a priorização dada seria coleta domiciliar, depois coleta hospitalar e depois varrição. Aí, para descobrir o recurso gargalo da empresa, eles decidiram aplicar os 5 passos de focalização da teoria das restrições. O primeiro passo, que é identificar a restrição do sistema, o que foi que eles fizeram? Num primeiro momento, a partir dos dados que foram impostos na tabela anterior, não foi possível identificar a restrição do sistema, porque se percebeu que os serviços não comprometiam a lucratividade da empresa. E que o serviço de coleta hospitalar representava 3,26% do ganho da empresa no período analisado, que está caracterizado aqui. Esse valor do ganho da coleta hospitalar em relação ao ganho total representa 3,26%. E isto não significa que este não seja lucrativo, por essa porcentagem ser pequena. Esta situação se dá em função do volume de lixo coletado ser significativamente menor que o lixo da coleta domiciliar. Para isso, o serviço de coleta domiciliar é o serviço mais lucrativo do caso estudado, por isso ele foi colocado lá como a primeira prioridade. A restrição identificada não foi a restrição como a gente viu em números, no caso de lucratividade, mas foi uma restrição na política dos procedimentos internos, mais precisamente no departamento de compras, era nele que estavam ocorrendo os problemas. Porque as compras eram centralizadas na matriz da empresa, que ficavam distantes 1.500 quilômetros da filial estudada. E isso dificultava o acompanhamento e a rastreabilidade deste processo e ocasionava, na maioria das vezes, atraso nas entregas devido à distância. O processo de compras ele é dividido em 2 tipos: compras emergenciais e compras no calendário. As emergenciais eram realizadas quando havia necessidade de entregar material com urgência, e as de calendário eram programadas através de um calendário de compras internos, que o prazo entre a requisição de compra e a entrega do material era de 3 semanas, onde na primeira semana o material era requisitado, na segunda era cotado o preço, na terceira havia o fechamento do pedido e a entrega do material. No segundo passo, ele buscou explorar a restrição do sistema. Como é que ele fez isso? Montou uma tabela
em que havia um comparativo entre as compras emergenciais e as compras no calendário, e os respectivos pedidos entregues tanto no prazo como fora do prazo para esses dois tipos de compras, obtendo o total, e isso foi feito desde o mês de janeiro até o mês de maio do ano de 2008. Com isso, foi constatado que a maior parte dos pedidos de compra eram realizados através de compras emergenciais, porque dos 88 pedidos total, 50 eram emergenciais e 38 eram programados, então a maioria era emergencial. E o motivo disso? As compras não estavam sendo programadas de acordo com o calendário, ocasionando compras em caráter emergencial quando da necessidade. E também para diminuir o tempo de entrega dos materiais, pois, embora ocorra atraso nas entregas de pedidos, o prazo estimado para entrega diminui de 3 semanas para 1. E a solução que foi imposta nessa etapa foi fazer uma programação de compras a longo prazo para atender com rigor o calendário estabelecido, evitando a falta de materiais em estoque e evitando que tivesse que fazer compras emergenciais quando houvesse necessidade. E buscar tentar viabilizar as compras com fornecedores locais, ou seja, na cidade sede da filial, para se ter um melhor acompanhamento dos pedidos em questão de qualidade e também tentar cumprir melhor com o prazo de entrega. O terceiro passo é subordinar outro evento à decisão anterior. Como a gente viu que o sistema deve ser analisado como um todo, para que a decisão anterior tenha resultado, é necessário que os outros setores da empresa acompanhem o ritmo do setor de compras, principalmente o setor de manutenção e de operação. Porque, como Lorena falou, como os atrasos dos pedidos acabam impactando na manutenção dos equipamentos e também na operação, como por exemplo, se quebrar uma peça de caminhão utilizada na coleta domiciliar, se a peça está em falta no estoque, será necessário fazer um pedido de compra emergencial para atender a esta necessidade. E enquanto a peça não chega, o caminhão ficará fora de operação, comprometendo a demanda do serviço. Para isso, será necessário que estes dois setores acompanhem a programação das compras do calendário, evitando essa situação. O quarto passo é elevar as restrições do sistema. E em que consiste essa etapa? É aumentar a capacidade da restrição, e para isso pode ser necessário fazer novos investimentos ou novas modificações. No caso em estudo, pode ser verificada a possibilidade do aumento no quadro de funcionários no setor de compras, pois somente um colaborador executa as atividades de suprimentos e almoxarifado, suprimentos e compras, almoxarifado e recebimento, armazenagem, controle e distribuição. Então, a sugestão é colocar mais de um colaborador para executar essa atividade, visto que um está ficando sobrecarregado. E o quinto e último passo é, se nos passos anteriores uma restrição for quebrada, volta ao primeiro passo, mas não deixe que a inércia se torne uma restrição no sistema. O que quer dizer isso? Após a implantação dessas modificações sugeridas, deve-se reavaliar o sistema, voltando ao primeiro passo, que é identificar as restrições, para verificar se surgiu ou não novas restrições. E uma vez aplicados os 5 passos de focalização do TOC, cabe ao gestor reavaliar o sistema como um todo, procurando um novo gargalo, que, segundo a teoria das restrições, sempre haverá. Essa é a forma de manter um processo contínuo de melhoramento, objetivando um maior ganho para a empresa. Aqui foram as referências do nosso trabalho e obrigada pela atenção.